Se a luz dependesse de ficar viva pelos seus olhos abertos, o que você faria? Hoje teremos uma história que te deixará reflexivo. Pronto? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todos os dias histórias novas. Agora vamos lá. A luz morre se eu fechar meus olhos. Prezada comunidade Reedice e meus colegas escritores e leitores. Você está por dentro disso, não é? A verdade é que vocês estão todos fingindo, certo? Acredite em mim, se apenas um de vocês dissesse que me conhece, eu poderia acreditar. Você me conhece? Francamente, este é o último lugar onde ainda existo. Temo que em breve isso também desaparecerá. Espere, deixe-me adivinhar, você não tem ideia do que estou falando? Você acha que isso é uma piada? Talvez, se você souber o que aconteceu, acredite em mim. Meu nome é Arlan Tremblay. Tenho 52 anos e trabalho na Diamond Reed Property Management, no centro de Chicago. No prédio da Bloomingdale's. Estamos nos andares 16 e 17. Eu moro em 1227 Brumeus Lane em Mecham Lake, IL. Minha esposa Beth e eu compramos este lugar em 2008, 10 anos antes de ela falecer. Vá procurá-lo no Google Maps. Você vai ver que é real. Mecham Lake fica a sudeste de Tinley Park, IL. Você vai ver. Se você não conseguir encontrá-lo, isso significa que não sou real. Mas se eu não sou real, como você está lendo isso? Era dezembro do ano passado. Foi quando notei pela primeira vez que algo estava errado. Quando saí para o trabalho naquela manhã de terça-feira, 2 dias depois do Natal, o ar tinha uma qualidade artificial. Sintético e imóvel. Com um sabor acre, como um incêndio elétrico ou um curto-circuito. Até as nuvens pareciam pairar no lugar. Imóvel. E sem intenção ou destino. Corvos grasnavam em algum lugar próximo, mas invisíveis. Suas vozes ecoaram entre as casas, depois sumiram. Nenhuma alma lá fora. Estava gelado. E a rua parecia pintada em uma grande tela. Nenhum batimento cardíaco no mundo, apenas superfícies planas sobre as quais a existência foi desenhada. Desenhado, não como com lápis e papel desenhado, como inconvocado. A maneira como uma imagem aparece na tela do computador. A imagem não mostra o que realmente existe. É apenas uma representação. Uma possibilidade. Parado na plataforma do trem Metra na parada Homewood, notei os zumbis de sempre esperando o trem com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Ombros curvados para frente, como se estivessem se abraçando para se proteger do ar fresco do inverno. Uma nuvem visível de branco emanou da minha boca enquanto eu exalava em minhas mãos geladas. Dos outros, nenhuma evidência de que estivessem respirando. No trem, eu sempre sento em um dos 4 assentos que ficam de frente um para o outro no final do vagão. O espaço para as pernas é muito mais espaçoso do que os pares de assentos voltados para a mesma direção. A tranquilidade do trem em movimento e dos passageiros sonolentos cria a atmosfera perfeita para eu ler durante a viagem de 47 minutos ao centro da cidade. Não durmo no trem como os outros. Eu durmo à noite. E como não durmo no trem, sei que o que vivi foi real. Marvin, o condutor, entrou no vagão pelo outro lado. Ele vem todas as manhãs, perfurando bilhetes de passeio único e reconhecendo os passageiros mensais, como eu. Quando ele chegou à minha fila, olhou para o meu bilhete e perfurou o bilhete único da mulher sentada ao meu lado. Nos últimos 5 anos, todas as manhãs dos dias úteis, perguntei a Marvin como está a vida nos trilhos.
E todas as manhãs, ele sempre respondia, tão suave quanto um redemoinho de chocolate, referindo-se à frase do Super Bowl Shuffle de Willie Gault. No caminho de volta para a frente do carro, geralmente 5 ou 10 minutos depois, Marvin conversa comigo e com outros clientes regulares. Aprendi tudo sobre sua família e sua vida com essas mini-interações ao longo dos anos. Nesse dia, porém, quando lhe perguntei como está a vida nos trilhos, ele nem olhou para mim. Em vez disso, ele apenas grunhiu e seguiu em frente. No caminho de volta para a frente do trem, ele passou correndo sem sequer olhar em minha direção. Ele parou para conversar com outros pilotos mensais. Subir a Michigan Avenue era um borrão de rostos semifamiliares. Pessoas que eu tinha visto muitas vezes ao longo dos anos cumprindo sua rotina matinal. Seguindo as mesmas rotas, serpenteando pelas ruas cinzentas e opacas no inverno. Entre os drones, ponderei se eu era ou não um deles. Meus passos pareciam premeditados e bruscos. Uma sequência impensada de código projetada para levar este veículo ao seu destino final. Quando cheguei ao meu prédio, fiquei atrás de 2 mulheres na fila da cafeteria. Outro rito. Uma intensa sensação de déjà vu tomou conta de mim quando ouvi a conversa deles. Era como se eu soubesse cada palavra que eles iriam dizer antes que eles dissessem. Não é o tipo de déjà vu em que a conversa ou situação parece familiar depois. Isso foi precognitivo. E a intensidade fez meus olhos lacrimejarem e minha boca se encher de saliva. Uma sensação doentia e doce em meu estômago, não inteiramente náusea. Como se alguém me mostrasse o roteiro e o retirasse depois que fosse tarde demais. Algo que eu não deveria ver. Sentado à minha escrivaninha, mergulhei no trabalho com a intenção de esquecer as anomalias da manhã. No momento em que a memória dos eventos perturbadores regrediu a não mais do que um pesadelo, meu chefe Frank trouxe um novo contratado para o escritório para apresentações. Trichelli. Quando ele chegou ao meu escritório, Frank olhou para mim confuso por um momento, então olhou para a placa na minha porta. Trichelli, este é Arlan. Ele é nosso contador de impostos para todas as nossas contas em Chicago. Trichelli se juntará a nós na preparação para a aquisição de Sanderson Walbur. Depois do almoço, voltei ao meu escritório para encontrar Trichelli sentada atrás da minha mesa enquanto Frank estava ao lado dela. O escritório havia sido destruído. Tudo o que restou foi meu PC, minha mesa e cadeira e os arquivos. Parado na porta, eu disse, o que está acontecendo? Frank olhou para mim com uma expressão agradável e disse, posso ajudá-lo? Sim, você está me mudando para outro escritório? Onde estão todas as minhas coisas? A confusão se espalhou por seu rosto enquanto Trichelli me observava com os olhos arregalados. Frank se aproximou de mim e disse, sinto muito, há algo em que posso ajudá-lo, senhor? Senhor? O que é isso? Erguendo as mãos como se fosse me empurrar para trás, Frank acrescentou, senhor, não sei como o senhor entrou aqui, mas terá de sair. Serei forçado a chamar a segurança, a menos que você me diga o que está fazendo em nosso andar. Este é um escritório particular. Franco. Sou eu. Arlan. Frank parou e olhou para mim. O desbotamento remanescente da luz âmbar cintilou em algum lugar no fundo de seus olhos. Seu rosto se transformou em uma máscara de cera, muito próximo da coisa real, mas obviamente diferente. Antes que eu percebesse, mãos de plástico me agarraram por trás. Parecia estar em uma casa de horrores com criaturas animatrônicas ao meu redor. Olhando para mim, mas não me vendo. Seus movimentos eram feitos com tremendo esforço mecânico, desprovidos de intenção.
Eu vi todos eles, mas eles olharam além de mim enquanto eu era arrastado para o elevador e saía pela porta da frente. Eu me convenci de que fui demitido. Em pânico, voltei para a estação de trem, evitando contato visual com qualquer pessoa. A viagem de trem para casa foi como ser jogado em uma máquina de lavar. Tentei ignorar o mundo ao meu redor, enfiando o nariz no livro. Mas não conseguia me concentrar em nada do que lia. A ansiedade me assolava. Se o condutor veio 2 ou 100 vezes, eu sei. As pessoas ao meu redor estavam alheias à minha existência enquanto eu encolhia contra o tecido do espaço-tempo. Minha mente vacilou com essa irrealidade. Qual era o meu lugar aqui? Em um dia, pessoas que eu conhecia há anos de repente não me conheciam. Conexões cortadas como fios de telefone. As engrenagens e maquinações invisíveis que mantinham meu mundo funcionando estavam se desgastando. Quebrar. A operação geralmente suave de meus pensamentos agora estava disforme. Bordas irregulares puxaram minha mente, puxando-a em várias direções ao mesmo tempo. Muitas possibilidades pareciam plausíveis aqui. Há bilhões de humanos neste planeta. Mas quantos são verificados como tal? Eu sou. Quando cheguei em casa, andei pela cozinha com uma taça de vinho, desejando que Beth ainda estivesse aqui. Lá fora, uma névoa invisível pairava sobre o mundo. Uma separação entre a realidade orgânica e as representações materialistas da realidade. Um filme que separou os dois, expondo o que havia por trás da cortina. Você conhece aquela sensação que tem quando está olhando para um robô humanoide? Eles podem fazer maravilhas, tornando a pele parecida com a de um ser humano real. Até seus movimentos espelham os meus. E agora, eles podem até imitar expressões apropriadas. Mas quando você olha em seus olhos, você pode dizer imediatamente: eles não estão olhando para você. Não há vida por trás daqueles olhos. Eles não reconhecem você e sentem uma emoção. Seus olhos olham através de você. A verdade está sempre nos olhos. As cabeças falantes na máquina de TV moviam-se com a fluidez intencional de robôs programados. As vozes soavam as mesmas, mas olhavam pela câmera. Não vendo. Testemunhei isso na tela plana da minha sala de estar, bem ao lado da lareira. No manto daquela lareira havia uma fileira de fotos emolduradas do nosso casamento. Beth e eu. Ou pelo menos eles estavam lá ontem. Agora o manto estava vazio, exceto por algumas bugigangas e um relógio. Aquele sentimento em minhas entranhas, o pânico, aumentou mais um ponto. As faíscas pegando nos primeiros cantos de um campo de isca. Ameaçando me consumir como uma floresta de madeira morta. Eu folheei os contatos do meu telefone e cliquei no nome da minha mãe. 3 toques, em seguida, alô? Mãe? Algo está errado. Ok, apenas se acalme. Qual é o problema, Arlan? Respirei fundo e parei em frente à lareira. Meus olhos treinaram no manto onde nossas fotos de casamento ficavam. Mãe, algo aconteceu com Beth. Nossas fotos do nosso casamento sumiram. Quem faria algo assim? Quem simplesmente tiraria minhas fotos? Comecei a soluçar e acrescentei: é tudo o que me resta dela. Silêncio do outro lado da linha telefônica. Mãe? Eu a ouvi suspirar, então ela disse: quem é Beth? Meus olhos se arregalaram e eu segurei o telefone longe do meu rosto. Olhando para ele com crescente horror. De repente, o volume da chamada ficou muito alto. Mesmo enquanto segurava o telefone à distância de um braço, longe do meu ouvido, eu a ouvi. Ela disse: quem é este?
Eu estremeci. Pressionando o telefone no ouvido novamente, sussurrei: sou eu, mãe. Arlan. Sem mais emoção do que uma operadora de telefone irritada, ela disse: Arlan. Não conheço nenhum Arlan. Você ligou para o número errado. Com minha boca aberta, ouvi a chamada ficar em silêncio. Olhei para baixo e vi o número dela, mas nenhum nome ligado a ele. Ela não estava mais nos meus contatos. Ninguém estava. Estava vazio. Sentei-me com força no chão, balançando minha cabeça. O telefone quase escorregou da minha mão e olhei para ele. Era um bloco fino de madeira com uma pequena reentrância onde ficaria a tela. Um objeto sólido sem valor ou consequência. Largando-o como se fosse uma cobra venenosa, rastejei para longe do telefone falso. Recuando enquanto minha mente ameaçava se dividir em duas. Eu tive que sair de casa. Correr. Em qualquer lugar. Tinha que haver alguém. Alguém que poderia ajudar a endireitar tudo isso. Tire-me deste pesadelo. Os Varton. Na rua. Corri no ar gelado da noite, a respiração saindo de minha boca em nuvens brancas fluorescentes. Meus passos ecoaram na calçada congelada como se fosse um estúdio de som, enquanto me aproximava da casa deles. Dan e Denise Varton. Eu estava na casa deles no verão passado para o piquenique anual de 4 de julho. Dan fazia salsichas italianas e brats. Eles foram incríveis. Um poste de luz na frente da casa zumbiu. Eu quase podia senti-lo vibrando em meu cérebro. Minha mão tremia quando toquei a campainha. Toquei novamente. Nenhuma resposta. Nenhum som vindo de dentro, mas as luzes estavam acesas. Tentei a maçaneta da porta, estava destrancada. Quando entrei, gritei: Dan. Denise? Vocês estão em casa? Fazia meses desde que eu estive em sua casa. Parecia estranho. Enquanto eu caminhava em direção à cozinha, o nó em minha barriga se apertou mais, pingando querosene no pânico ardente. Apenas implorando por uma perda total de controle sobre minha sanidade. E lá estavam eles. Sentados um de frente para o outro na mesa da cozinha. Manequins, congelados no meio de uma conversa. Sorrisos muito felizes, moldados em seus rostos como se compartilhassem uma piada interna que ninguém mais podia ouvir. A mão de Dan estava estendida, pegando um pãozinho em uma cestinha de vime no centro da mesa. Aproximei-me deles e cutuquei seu ombro. Parecia borracha. Sua pele brilhante e impecável. Ela em seu vestido de verão, em dezembro, e ele em um terno saído de Mad Men. Balançando a cabeça, eu o cutuquei novamente. Mais difícil. Nenhuma resposta. O filete de pânico se acendeu, estourando como uma explosão, uma torrente de descrença e terror. Empurrei Dan da cadeira e ele caiu no chão de madeira como uma boneca de pano. Suas articulações, permanentemente dobradas para uma posição sentada. Agarrando a faca de carne ao lado de seu prato, eu a enfiei em seu braço. A lâmina afundou perfeitamente na pele falsa. Eu estava gritando agora. Incapaz de me ouvir, porém, enfiei a mão na ferida aberta e puxei uma confusão de fibras e fios de plástico. Alguma substância gelatinosa escorria de tubos finos para a palma da minha mão. Eu olhei para Denise, e ela olhou para mim. Através de mim. Com olhos vagos. Os olhos mortos de um tubarão. Ainda assim, seus sorrisos se mantiveram. Minha sanidade não. Houve uma pausa em minha mente, e eu corri para fora da porta da frente para o ar de plástico.
Cada respiração parecia que eu estava sugando oxigênio manufaturado, enlatado e distribuído a partir de uma linha de montagem. Vazio de vida. Corri todo o caminho de volta para casa apenas para encontrar a porta da frente trancada. As luzes estavam acesas e ouvi vozes lá dentro. Olhando pela janela panorâmica, vi uma família inteira deles. Parado no tempo. Quem eram eles? Esta era mesmo a minha casa? Com a mão trêmula, segurei a faca Vartões sobre o antebraço, apavorado com o que encontraria lá dentro. Mas eu tinha que saber. Lentamente, eu mergulhei a nitidez em minha pele. Palavras não podem expressar meu alívio ao testemunhar meu próprio sangue manchar a neve aos meus pés. Verificado. Enquanto estou sentado aqui agora, com um único dispositivo eletrônico que de alguma forma alcança o éter, através dos vestígios de uma ligação entre mim e o que eu pensava ser o mundo real. Tenho que te perguntar, eu existo mesmo onde você está? Há uma luz atrás de seus olhos? Atrás do meu? Aquela luz atrás de seus olhos. Não é consciência. É um diodo artificial, alimentado não pela humanidade. Qual é o poder do seu? Eu sei o que você está pensando, e imagino que sou o único personagem em algum reality show distorcido, como o Truman Show. Não. Muito pelo contrário. Ninguém está assistindo. Nem mesmo Deus. Deus é a popular boneca de plástico desta temporada. Produzido em massa e embalado, pronto para enviar. Você pode escolher entre milhões deles, mas são todos iguais. E nenhum deles me vê. Seus olhos mentem, assim como seu nome. Nada é real. Nem mesmo você. Eu examinei as possibilidades, olhando de todos os ângulos. Algum minúsculo pulso elétrico me diz o que ver e ouvir? Se eles não têm alma, eles podem me ver? Quando a luz em seus olhos desaparecer, o mundo ficará escuro. Este mundo me esqueceu. Então, eu pergunto novamente, você me conhece? Se o mundo deixar de existir quando eu fechar meus olhos, será que eu já existi? Fim. Se você gostou da história, deixe um curtir e comente para dar engajamento e chegar em mais pessoas. Muito obrigado e até amanhã.